Jesus. Olha para essa pessoa que está próxima a você agora e diga assim, ó: hoje o céu tem respostas para a sua vida. Quantos acreditam que é noite de resposta? Aleluia. Hoje é um dia especial. Hoje é dia dos pais. E eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos os papais. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, sustentando vocês na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão com o coração cheio de expectativa para ouvir a palavra de Deus? Eu estou lendo esse livro, A Libertação dos Cativos, de Randy Clark. É um livro incrível. E através deste livro, especificamente do primeiro capítulo dele, eu fiz um esboço de mensagem. Então, a mensagem de hoje tem a ver com o primeiro capítulo deste livro aqui. Eu não estou anunciando esse livro, eu não tenho esse livro para vender, mas fica aqui uma indicação para você. É um livro que vai te dar um entendimento melhor a respeito da missão de Jesus. Será que Jesus veio apenas para ver como o ser humano vivia? Sentiu o que o ser humano sentia? Qual era a missão principal de Jesus? É sobre isso que eu quero falar hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí no fundo? Estão? Então, amém. O texto base para essa mensagem está em Lucas capítulo 4. Nós vamos ler os versos 18 a 19. Eu peço que vocês redobrem a atenção de vocês. Você não está no shopping. Você não está no cinema. Você está na igreja. Isso aqui não é uma confraternização de empresa, isso aqui é um culto. Amém? Então eu peço reverência à palavra de Deus. Está escrito assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Em outras versões vai estar para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor. Eu citei 3 referências bíblicas aqui: o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Jesus, Ele veio para salvar, curar e libertar. Então
Então hoje eu quero falar sobre Ele. Eu quero falar sobre Jesus. Por gentileza, quero falar sobre Jesus. Sobre quem? Jesus. Jesus é o nome dele. E o tema central da mensagem hoje é: a missão de Jesus não é apenas perdoar pecados. Não, pastor. Não. Nós aprendemos que Jesus veio para perdoar os pecados. Realmente, Ele tem poder para perdoar pecados. E esse poder foi dado pelo Pai a Ele. Quando Ele disse: a mim foi dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas Jesus não veio apenas para perdoar pecados. O próximo slide vai estar o tema: é trazer o ser humano de volta à plenitude de Deus. É trazer o ser humano de volta à plenitude de... Então esse é o tema que nós vamos hoje ministrar. A missão de Jesus não é apenas perdoar pecados, é trazer o ser humano de volta à plenitude de... Essa frase me impactou quando eu comecei a ler esse livro. Me impactou. Então presta atenção. Baseado nesta ideia, nessa visão, Jesus ele não veio apenas para mudar o destino eterno de uma pessoa, mas Ele veio para transformar a nossa condição presente na terra. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida, e vida com... A vida abundante que Jesus disse é enquanto estamos aqui. Porque no céu Ele não precisa prover vida abundante. Então entenda que há uma promessa de Deus de vida abundante enquanto estamos aqui. Há uma promessa de vida abundante para a tua vida. Há uma promessa de vida abundante para a tua casa. Há uma promessa de vida abundante para a tua família. Há uma promessa de vida abundante. E quando nós lemos Lucas capítulo 4, Jesus estava em Nazaré. E foi lá o lugar aonde Jesus ele declara: aqui veio. Jesus ele declarou naquele dia, naquele Shabat, naquele sábado, naquela sinagoga, para que veio. Vamos ler o texto novamente, de Lucas 4. Agora preste muita atenção na leitura. Jesus, ele entra na sinagoga. Imagina a cena comigo. E naquela sinagoga de Nazaré, ele recebeu a oportunidade para discursar. Quando ele se posiciona no centro da sinagoga, ele recebe o rolo do livro do profeta Isaías. Aquele sábado não foi comum. Aquele sábado foi profético. Porque quando ele recebeu aquele rolo, aquele livro do profeta Isaías, o que estava registrado ali era sobre ele. Aquilo não foi coincidência.
aquilo já foi programado na eternidade para aquele dia. Então ele recebeu o rolo do profeta Isaías, e estava justamente o capítulo 61. E Jesus então ele abre o rolo, e ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim. Falando dele. Porque Ele me ungiu para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos, aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus estava lendo uma profecia, e nessa profecia Jesus estava apresentando a sua missão. Então ele estava dizendo: é para isso que eu vim. Então ele veio para anunciar boas novas. Ele veio para curar os quebrantados. Ele veio para proclamar liberdade. Ele veio para abrir os olhos dos cegos. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele veio para anunciar a graça de Deus, o ano aceitável de Deus. E é interessante que quando Jesus ele termina de ler, olha o que diz o verso 21. Se isso aqui não mexer com você, eu não sei qual parte do evangelho vai mexer com você. Quando ele termina de ler essa declaração extraordinária, ele começa a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é só uma palavra que fala sobre mim, não, é o cumprimento se manifestando diante dos seus olhos. Não é só uma profecia de 600 anos atrás, não. Eu sou o cumprimento desta profecia. Isaías estava falando sobre mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: o Messias chegou. O Messias chegou. E quando o Messias chega, a escravidão perde espaço. Olha para mim, olha para cá. Você está no culto? Quando o Messias, o Mashiach chega, a escravidão perde o espaço. Então diga: ele veio. A pergunta é: quem o enviou? Olha para essa pessoa e pergunta aí: quem o enviou? Quem o enviou? Você está aqui? Pergunta: quem o enviou? João, capítulo 6, versículo 38. Eu vou falar muitas referências bíblicas, hein? Fique ligado aí. Quem o enviou? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus foi enviado pelo Pai. O Pai o enviou. Com essa declaração, Jesus sabia de onde veio. Jesus sabia quem o enviou. E Jesus sabia qual era a sua. Uau! Ele sabia de onde veio, ele sabia quem o enviou, e ele sabia qual era a sua
Isso é fundamental. Saber disso é fundamental. O que eu vou ministrar aqui agora, tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e nunca ouviu dessa maneira. Você tem que entender que Jesus, ele não ministrava simplesmente por um espetáculo. Ele ministrava porque ele estava cumprindo a vontade do... Então presta atenção, presta atenção, presta atenção, isso aqui vai mexer com você. Então quando ele tocava em alguém, ele estava revelando o coração do Pai. Quando ele curava alguém, ele estava revelando o coração do Pai. Quando ele libertava alguém, ele estava revelando o coração do Pai, porque ele estava cumprindo a vontade do... Então a vontade do Pai é curar. Então a vontade do Pai é libertar. Se ele está fazendo a vontade do Pai, quando ele cura, ele está revelando o coração do Pai. Revelando o coração do Pai, ele está manifestando a vontade do Pai. Ele está manifestando a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que você seja curada. A vontade de Deus é que você seja liberto. A vontade de Deus é que você seja liberta. Essa é a vontade de Deus. Alguém está perguntando: qual é a vontade de Deus para mim? Eu estou revelando. A vontade de Deus é que você viva a plenitude de tudo aquilo que Deus preparou para você. Essa é a vontade de Deus. A partir de hoje, não pergunte mais qual é a vontade de Deus para você, porque essa é uma das perguntas mais infantis que existe. Porque quando você lê a palavra, você entende qual é a vontade de Deus para você. Se eu for no Antigo Testamento, lá vai estar revelando qual é a vontade. Jeremias profetizou: os planos de Deus ao meu respeito, ao nosso respeito, é de paz e de prosperidade, não de mal. Alguém vai perguntar: mas por que a humanidade vive o mal? É porque a humanidade está inserida num contexto de pecado. E o salário do pecado é a morte. É por isso que Deus, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, ele aponta para quem? Para a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é essa semente? Jesus. Ou seja, sabe o que eu entendo com Gênesis 3,15? Eu entendo o seguinte: o mal se manifesta, o mal faz o homem cair, o mal traz o pecado para a raça humana, mas aí Deus se manifesta, apontando para aquele que tem o poder de esmagar a cabeça daquele que trouxe o mal para a humanidade, que é Jesus Cristo. Projeta para mim em João 5,19. Eu tenho algo poderoso aqui. Jesus lhes deu esta resposta: em verdade lhes digo, que o filho não pode fazer nada de si, só pode fazer o que vê o Pai, porque o que o Pai faz, o Filho também. Grave essa frase para você não esquecer nunca mais. Você que ama a palavra de Deus. O ministério de Jesus era uma expressão do caráter do Pai. O ministério de Jesus era uma expressão do caráter de Lembra quando o profeta profetiza dizendo: não leve o nome de Deus em vão, ou não apresente o nome de Deus em vão.
A palavra nome ali no hebraico é caráter. Ou seja, então no original estava escrito, era Deus dizendo por meio do seu profeta: não apresente o meu caráter em vão. E se teve alguém que em cada cidade que entrou, cada sinagoga que ministrou, cada becos e vielas que ele passou, se teve alguém que desde quando manifesta seu ministério até o final dele, que mais apresentou o nome de Jesus foi quem? O nome de Deus foi quem? Jesus. Então ele foi o que mais apresentou o caráter do Pai. E eu digo a vocês, ele não apresentou o caráter do seu Pai em vão. Então presta atenção, os milagres de Jesus revelava quem era o Pai. Os milagres revelam quem é o. Então, os milagres de Jesus não era apenas uma demonstração de poder. Na verdade, revelava quem Deus era, ou quem Deus é. Ele é eterno. Diga para essa pessoa assim: os milagres de Jesus revelam quem Deus é. No final eu quero orar por cura, eu quero orar por milagres. Quem está comigo? Então Jesus, ele encontrou pessoas doentes, cegas, paralíticos, oprimidos, pessoas endemoniadas, quebrantadas, excluídas e desesperadas. Olha o perfil das pessoas que Jesus encontrou. E ele não passou indiferente com nenhuma delas. Projeta para mim Mateus capítulo 4, versículos 23 a 24. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os. Então era uma combinação o ministério dele. Pergunte do quê? Vamos lá. Palavra, mais reino, mais cura, mais libertação. Qual era a combinação do ministério de Jesus? Palavra, mais reino, mais cura e mais libertação. Essa era a combinação do ministério de Jesus. O ministério de Jesus não era apenas discurso, não, era na verdade a demonstração do que é o reino de Deus. É por isso que ele nos ensina, quando você for orar, você diga que venha. Que venha o teu reino. Você já orou hoje pedindo que venha o teu reino? Você já fez esse clamor hoje? Você já fez esse pedido hoje? Ou você não fez essa oração ainda hoje? Porque essa oração tem que ser feita todos os dias. Ela está dentro da oração que Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino. A oração que Jesus nos ensinou não é apenas uma mera repetição que você faz todo dia, toda hora, todo momento. Não, ela traz verdades profundas de como devemos orar. Então, como devemos orar? Sempre pedindo o reino. Que venha o teu reino. Ele chama os discípulos e diz: vocês vão pregar em meu nome. E quando vocês chegarem lá, diga: é chegado o reino. Porque não existe
existe como falar do nome dele sem manifestar o reino dele. Não, eu vou ter que repetir para ver se alguém entende. Não tem como eu apresentar Jesus sem mostrar o reino dele, mostrar o reino de Deus. Então nós temos que pedir: venha o teu reino, venha o teu reino. Orabás. Nós sabemos que existe um conflito espiritual acontecendo. Um conflito entre o império das trevas, o reino das trevas e o reino de... Então quando você fala assim, que venha o teu reino, você está dizendo assim: eu aceito o teu reino aqui. E quando você diz que venha o teu reino, na verdade você está no mundo espiritual renunciando todo e qualquer outro reino. Se a igreja clamar hoje: vem o teu reino, eu acredito que nós vamos sair daqui diferente hoje. Se essa mensagem entrar no teu coração e você pedir: venha o teu reino, você não vai sair do mesmo jeito que chegou aqui, não. Por quê? Porque você vai sair daqui manifestando o reino dele. Você vai para casa manifestando o reino dele. Você vai chegar lá no meio da sua família manifestando o reino dele. Você vai dormir sabendo que você faz parte do reino dele. Você vai acordar sabendo que você faz parte do reino dele. Você vai trabalhar sabendo que você é parte do reino dele. Você vai se relacionar com as pessoas sabendo que você é um príncipe, que você é uma princesa do reino dele. Você faz parte do reino dele. E esta é a chave. Jesus, ele não dizia apenas: Deus ama vocês. Não. Ele demonstrava o amor de Deus. Pergunte quando? Se você perguntasse empolgado, eu estou pregando tão empolgado. Pergunte quando? Quando ele tocava no leproso. A forma de dizer para o leproso que Deus amava ele era tocando nele. Como que ele demonstrava o amor de Deus? Quando ele levantava o paralítico, quando ele restaurava a visão de um cego, dando vista aos cegos, quando ele libertava um endemoniado que estava possesso, que estava cativo, quando ele libertava, ele estava dizendo: Deus ama você também. Como que ele demonstrava o amor de Deus? Ressuscitando mortos. Ele demonstrava o amor de Deus dizendo assim: a morte não tem mais poder nesse lugar. Jovem, eu te digo, levanta. Talita cumi, levanta. Lázaro, sai para fora da tumba agora. Aleluia. E como que ele também manifestava o poder de Deus? Revelando o amor do Pai, quando ele dizia para alguém: perdoados são os teus pecados. Então você não vai ver Jesus chegando e falando assim: Deus ama você. Você não vai ver Jesus chegando, você pode ler as escrituras sagradas, você não vai ver ele chegando dizendo: Deus ama você. Você não vai ver ele chegando em algum lugar dizendo: Deus ama você. Não, você não vai ver. Você não vai ver ele entrando numa casinha de alguém dizendo: Deus ama você. Não, você não vai ver ele fazendo isso. Você não vai ver ele chegando na sinagoga dizendo: Deus ama vocês. Você não vai ver ele chegando lá no mar da Galileia olhando para os pescadores e dizendo: Deus ama vocês. Não, você não vai ver ele fazendo isso. Você não vai ver ele entrando na casa de Pedro, e quando ele vai ver a sogra de Pedro doente, ele não chega lá dizendo: Deus ama você. Não, ele chega tocando nela e dizendo assim para ela assim: febre, vai embora, levanta, seja curada. Era assim que ele manifestava o amor do Pai. Como que ele manifestava o amor do Pai? Não era chegando na sinagoga e dizendo: Deus ama vocês. Não, ele manifestava dessa maneira aqui, olhando para uma pessoa que está com a mão ressecada, escondida, porque com medo do preconceito, e de repente ele olha para aquela pessoa e diz assim: levanta, vem para o meio, estenda a mão. E quando o homem estende a mão está restaurada, a mão estava nova. Era assim que ele manifestava. Como que ele demonstrava o amor de Deus?
olhando para uma mulher pega em adultério e dizendo: não se preocupe, mulher, Deus te ama. Não, ele é pega no ato de adultério. Eles trazem aquela mulher nua, porque no contexto original aquela mulher foi trazida nua. Era uma forma de humilhação, era uma forma mais humilhante que existia, era apresentar publicamente uma mulher nua, porque quando apresentava nua, estava dizendo: ela foi pega num ato de imoralidade. Essa mulher aqui é o que temos de pior na nossa sociedade. Foi assim que eles trouxeram aquela mulher de João 8. Aí quando joga na frente dele, eles estão com pedra na mão, e eles disseram assim: a lei manda nós matar ela, a lei manda apedrejar essa mulher agora. Jesus não olhou para ela e disse assim: ah, filha, não chora, Deus te ama. Não, ele não fez isso. Não, ele ficou escrevendo na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu na areia. Algumas pessoas vão dizer algumas coisas que ele escreveu na areia. Até alguns mais entendidos diz que na verdade o que ele escreveu na areia foi os 10 mandamentos, foi o decálogo. Por quê? Porque enquanto os acusadores apresentam as suas acusações, ele entendeu que aquilo ali foi um tribunal. Então, como ele está diante de um tribunal e alguém está apresentando acusação, ele precisa apresentar a lei. Ninguém faz uma acusação sem apresentar a lei. Não existe nenhuma acusação sem lei. Então ele começa a escrever a lei, porque alguém está dizendo: tem que matar, ela é adúltera. Mas ele começa a escrever: não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Quando ele termina de apresentar a lei, aqueles homens insistem com ele. Ele não olha para aqueles homens e diz assim: gente, Deus ama vocês assim como ama ela. Não, ele não fez isso. Pergunta o que ele fez. Olha como que ele vai dizer para ela que Deus ama ela: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Taca a primeira pedra nela. Eles começam a largar as pedras, eles começam a ir embora, e aquela mulher está ali encolhida, ela está nua. Ele olha para ela e diz assim: cadê os teus acusadores, filha? Todos foram embora, Senhor. Olha como que ele vai mostrar o amor do Pai por ela. Se eles não te acusaram, se eles não te condenaram, quem sou eu para te condenar, filha? Vá em paz, filha, e não peques mais. Deus não precisa dizer para mim, pastor Eliane: olha, eu te amo. Não. Ele não precisa dizer para mim, pastor Gomes, eu te amo. Não. Eu vou entender que quando ele olha para mim, um homem cheio de pecado, e hoje eu sou um homem cheio de pecado falando de um Deus santo. Quando ele olha para mim, um homem cheio de pecado, miserável, ele diz assim: perdoados são os teus pecados, vai e não peques mais. Nós estamos vivendo uma geração que elas querem ouvir o tempo todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. As pessoas têm necessidade disso. Nós falamos eu te amo, é até uma forma de acolhimento, de carinho. Mas você nunca vai ver Jesus o tempo todo dizendo eu te amo. Você nunca vai ver Jesus dizendo o tempo todo Deus te ama. Aliás, o amor de Deus já é apresentado em João 3,16. Nós temos um texto áureo ali. E qual é o texto áureo? Uau! Porque Deus amou o mundo. Ele amou o de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que ele manifesta o amor do Pai? É um leproso chegando diante dele, desprezado pela sociedade, e dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo, Senhor. E Jesus olha para aquele homem,
um mau cheiro terrível. Ele era um leproso, as partes moles caindo, porque era um dos estágios mais avançados da lepra naquele tempo. As pontas dos dedos encolhia, o nariz caía, a orelha caía. Aí Jesus olha para aquele homem, e na lei dizia que as pessoas tinham que ficar 15 metros de distância, porque não podia respirar o ar de um leproso. Ele não só respira o ar do leproso, ele coloca as mãos no leproso e diz: eu quero. Alguém vai dizer: está tocando um leproso, vai ficar impuro. Não, ele não vai ficar impuro, é a pureza dele que vai passar para o impuro. É o que está nele que vai passar para aquele necessitado. Eu quero ser limpo. Talvez hoje tenha alguém aqui perguntando: Senhor, se queres pode me curar? Se queres pode me transformar? Se queres pode hoje me limpar? Se queres pode hoje me transformar? E parece que eu estou vindo através das páginas do Santo Evangelho. Sim, eu quero, seja limpo. Sim, eu quero, seja curado, seja curada. Sim, eu quero, seja liberto. Sim, eu quero. Eu só estava esperando alguém com coragem para dizer isso na terra hoje. Por quê? Porque todo culto ele quer manifestar o reino de Deus, mas nós estamos mais preocupados com o ego do homem. Nós estamos mais preocupados em trazer uma mensagem aonde as pessoas se sintam confortável. O evangelho não é confortável. O evangelho é calvário. O evangelho é sangue. O evangelho é alguém sendo cortado no meio. O evangelho é alguém com uma coroa de espinho. Não tem nada de confortável no evangelho. Mas o evangelho também traz cura para quem está doente. O evangelho também traz libertação para quem está cativo. O evangelho traz salvação para o perdido. Como Jesus está esperando ministros do evangelho com coragem de pregar mensagens como essa. E talvez a mensagem de hoje está sendo uma resposta à oração de alguém aqui. Então presta atenção. Jesus fazia o bem. Quando ele curava, ele estava fazendo bem. Quando ele libertava alguém, ele estava fazendo bem. Quando ele restaurava pessoas, ele estava fazendo o Então guarda isso. Onde Jesus chega, onde Jesus, aquilo que está aprisionando alguém perde a autoridade espiritual sobre a vida daquela pessoa. Aleluia. Último ponto e nós já vamos orar. Eu tenho 14 pontos nessa mensagem aqui. Foi o que eu consegui extrair do primeiro capítulo deste livro, Libertação dos Cativos, de Randy Clark. Eu vou parar no 5º. Se Deus nos dá a inspiração, domingo que vem eu prego sobre o 6º, 7º, 8º. Então presta atenção. Jesus, ele provou a sua identidade como Messias. Uma das passagens mais fortes do Evangelho é quando João Batista estava preso. Quem foi João Batista? Quem sabe quem foi João Batista? Levanta a mão aí. João Batista foi aquele que veio preparando o caminho. Todos os dias João Batista, ele dizia: em breve vai se manifestar alguém que é maior do que eu. Quando ele chegar, eu não serei digno de amarrar as suas sandálias. Alguém talvez ia dizer para João Batista, olhando o sucesso de seu ministério, não em um grande estádio, mas no deserto, porque, segundo os historiadores, eram 5.000 pessoas que saíam todos os dias para ouvir João Batista. Você consegue imaginar isso? Imagina se tivesse 5.000 pessoas aqui hoje.
E eles não saíam para ouvir alguém dizendo: meus lindos, meus cheirosos, meus maravilhosos. Não, era alguém dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Hoje eu estou aqui, mas está vindo um maior do que eu aí. Eu prego arrependimento, mas o que vai vir é o que perdoa os pecados daqueles que se arrependem. João Batista, que lá em João capítulo 1 versículo 29, um dia ele estava batizando, e de repente, quando ele estava lá carinhosamente batizando as pessoas, porque todo culto de João Batista tinha batismo, todo culto dele tinha batismo. É por isso que ele pregava do lado das águas, no deserto. Porque todo culto de João Batista tinha batismo. Aí ele estava lá carinhosamente batizando e dizendo: vem cá, suas raças de víbora, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, sua cobra, vem cá, vou te batizar, você vai deixar de ser cobra. Vem cá, sua víbora, eu vou te batizar, você vai deixar de ser víbora a partir de hoje. Mas a minha mensagem é para conduzir você ao arrependimento, mas daqui a pouco chega aquele que perdoa. Eu tenho certeza que a geração Z não suportaria o ministério de João Batista. Esses dias eu chamei a atenção de alguém, e a pessoa me disse: olha, eu quis ficar chateado com o senhor. Será que diriam isso a João Batista? Olha, João Batista, seu culto foi tremendo, mas eu poderia ficar chateado com o senhor hoje? De repente João Batista está lá: vem cá, vem cá, vem cá, vou te batizar. Daqui a pouco ele para e olha e diz assim: eu imagino os discípulos, ah lá, ele travou. Ah lá, ele ficou quieto. O que está acontecendo com João Batista? Será que ele vai chamar isso daí de cobra, de escorpião? Do que será que ele vai chamar? Daqui a pouco João Batista se arruma. Chegou o dia. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seja bem-vindo, Jesus, no meu culto hoje. Eu sempre preguei sobre você, eu sempre falei da sua chegada. Eu nunca me senti mais importante do que o Senhor, não, porque eu dizia que eu sou pequeno, o Senhor é o maior. Seja bem-vindo. E aí Jesus olha para João Batista e diz assim: me batiza. Ele disse: mas mestre, eu não sou digno disso, sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus falou: precisa se cumprir a profecia, a palavra tem que se cumprir. Porque fazer a vontade do Pai é obedecer o que diz a palavra. Eu vou ter que repetir: fazer a vontade do Pai é obedecer o que está escrito na palavra. Aí quando João Batista vai batizar ele, João Batista teve uma experiência extraordinária. Pergunte qual? Ele viu o céu se abrir, e ele viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E de repente, quando ele viu a pomba pousar sobre Jesus, aquela forma corpórea de uma pomba, mas era o Espírito Santo, ele ouviu uma voz bradando do céu, dizendo assim: eis aí o meu filho. Eis aí o meu filho, a quem eu tenho tanto prazer, é o meu filho. Era Deus dizendo: eu estou dando meu filho para vocês, eu estou apresentando meu filho para vocês. Diga assim: que experiência. Dias mais tarde, João Batista foi preso. E um detalhe: quando João Batista foi preso, ele nunca saiu da cadeia.
porque ele foi decapitado. Mas ele passou dias de martírio, dias difíceis naquela cadeia. E naquele momento de crise, quando João Batista estava preso, ele começou a ouvir muitas coisas a respeito de Jesus. O Jesus que você batizou está comendo com pecadores, comendo e bebendo com pecadores. O Jesus que você batizou, ele está se relacionando com pessoas que você nunca se relacionou, João. E em meio à crise que João Batista estava vivendo, ele manda os discípulos perguntarem para Jesus se ele era de fato o Cristo. Projeta para mim Mateus capítulo 11, versículo 3. Mateus 11, 3. Pergunta: és tu aquele que havia de vir ou temos que esperar por outro? Como que pode alguém que batizou Jesus? Como que pode alguém que anunciou Jesus? Alguém que sabia quem Jesus era? Mas agora que está preso, a prisão está testando a fé dele. Existem algumas prisões que testam a nossa fé. Existem algumas crises que testam a nossa fé. Talvez você chegou aqui hoje como João Batista. Talvez você é alguém que já creu muito, muito, mas muito em Jesus. Alguém que já falou com muita empolgação a respeito dele. Talvez você é alguém que já orou muito em o nome dele. Mas a crise que você está vivendo hoje, o momento difícil que você está passando agora, está testando a sua fé. E percebeu que você não está conseguindo crer como você acreditava antes? Você não está conseguindo manter a mesma chama de quando você o aceitou em sua vida. Quando qualquer louvor que você escutava no rádio queimava teu coração. Qualquer mensagem queimava dentro de você. A prisão testou a fé de João Batista. Só que quando os discípulos vão perguntar para Jesus se ele era de fato Cristo, ou tinha que esperar por outro, Jesus respondeu não com um discurso teológico. Não. Na verdade, Jesus disse: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Anunciem o que vocês estão ouvindo. Diga a ele: os cegos estão voltando a enxergar, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, os pobres estão recebendo o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Ou seja, Jesus estava dizendo: olhem para as obras, elas estão testemunhando quem eu sou. Por quê? Porque as obras revelam quem ele era. Lembra quando Jesus diz aos seus discípulos: a árvore é conhecida pelos seus? Diga a João, que o que Isaías profetizou no capítulo 35, se não me falha a memória, é o versículo 5. Os cegos estão enxergando, a língua dos mudos está cantando. Vai lá, anuncia para ele, diga para ele.
Já percebeu que as informações a respeito de alguém podem mudar a nossa opinião sobre as pessoas? Chegou uma informação para João quando estava na cadeia. Ele já estava vivendo um momento de crise. E eu não quero acreditar que ele duvidou de quem era Jesus. Mas olhando para nossas experiências pessoais, quantos de nós, dependendo da crise que está enfrentando, nós já esqueceu qual foi a missão de Jesus? A gente se esquece por que Ele veio, para que Ele veio. E muitos de nós começamos a viver uma vida nessa terra como se Jesus nunca tivesse passado por aqui. Como se Ele nunca tivesse se manifestado na terra. Não deixe as crises que você está vivendo mudar dentro de você a opinião de tudo aquilo que você sabe sobre quem é Ele. Porque hoje Ele me usa para dizer: essa crise aí eu já venci, essa provação eu já venci, essa tribulação eu já passei, eu já venci, essas aflições que você está passando nesse tempo presente, eu já passei. E eu aconselhei dizendo: quando passar pelas aflições, tenha bom ânimo, eu venci. Eu venci. Discípulos de João, olha para as obras e saibam quem eu sou. Eu sou Jesus. Essa é a minha missão. E eu quero terminar minha mensagem aqui. E se eu for citar todas as referências bíblicas, talvez não vai dar tempo. Mas presta atenção, depois você pesquisa sobre isso. E quando você pesquisar sobre isso, o seu coração vai arder. Existe uma palavra no Novo Testamento chamada sozo. Olha para a pessoa que está perto de você e pergunta: o que é sozo? Sozo é uma palavra em grego. A palavra sozo é usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. É um verbo grego, ou uma palavra de ação que significa ser salvo, ou resgatado do poder de Satanás e restaurado totalmente à plenitude da ordem do bem-estar de Deus. O termo sozo, ele é usado para significar ser salvo, no sentido de salvação do castigo eterno, que é o salário do pecado. Mas agora eu quero te revelar uma coisa: a palavra sozo também usado para significar ser curado de doenças. Espera aí, a mesma palavra que é usado para salvação, também é usado a mesma palavra para cura. Se você entender isso aqui, vai explodir tua mente, teu coração. Na verdade, pode significar todos os três ao mesmo tempo. Sozo também é um verbo usado quando alguém é ressuscitado dos mortos. Ser sozo é ser completamente salvo, liberto, curado, restaurado. Jesus usou o termo várias vezes ao orar, ao ministrar as pessoas. Na passagem de Lucas 17:19, por exemplo, Jesus cura o leproso.
E ele utilizou o verbo soso, quando declarou: seja limpo, seja soso. Soso, a mesma palavra para ser liberto. Liberto de uma condenação, liberto da opressão maligna, é a mesma palavra. Indicando que o homem não foi somente curado, mas ele também foi salvo. Pois voltou para reconhecer que a sua cura veio de Jesus pela fé. Pedro, pregando aos anciões, às autoridades de Jerusalém, ele disse, em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Sozo. Paulo escreveu também aos cristãos, em Romanos 10,9, se vocês confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sozo. Em Efésios 2,8, ele disse, Paulo escreveu, pois vocês são salvos, sozo, pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Lembra lá de Mateus 9,22, quem que Jesus curou lá em Mateus 9,22? Quem que Jesus curou lá em Mateus 9,22? Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Se isso aqui não mexer com você. Ela toca em Jesus, imediatamente ela percebeu estar curada daquele mal. E aí Jesus se voltou para ela e vendo-a disse, tenha bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Ou seja, sozo, a mesma palavra usada para salvação, a mesma palavra para significar que você é salvo, é a mesma palavra para cura. Ou seja, o mesmo poder que ele tem para perdoar o teu pecado é o mesmo poder para curar você agora. Não, pera. Você crê que já foi perdoado os seus pecados, mas talvez você está com dificuldade para crer que ele pode te curar agora. Talvez você está com dificuldade para crer que ele pode mudar a tua situação agora. Não, mas eu creio que Jesus perdoou meu pecado. Então creia que ele está te curando agora também. Então creia que ele está transformando a tua vida agora também. É a mesma coisa, é o mesmo poder. Aleluia. E se o reino de Deus está sendo manifestado aqui, eu vou repetir, se o reino de Deus está sendo manifestado aqui, então ele está manifestando sozo, ele está manifestando libertação, ele está manifestando salvação, ele está manifestando cura agora. Será que tem alguém recebendo isso? Será que tem alguém tomando posse disso? Deixa eu falar uma coisa para você, você deve tomar posse, porque se você recebeu Jesus no seu coração, e crê que Jesus, ele é Senhor da sua vida, e você já confessou ele com os teus lábios, você já disse, Jesus, eu te recebo em minha vida, Senhor Jesus, tu és o meu Salvador, então você recebe tudo aquilo que ele tem para você, e se ele tem para você salvação, então ele também tem sozo, ele também tem cura, ele também tem libertação, ele também tem transformação para a tua vida agora. Começa a receber desse poder agora, começa a receber agora. Se eu fosse você, eu começava a tomar posse do poder de Jesus Cristo agora. Aleluia. Não deixa as prisões, não deixa os problemas atrapalhar você, não deixa esse momento de crise fazer com que você não creia. Comece a acreditar agora. Por quê? Porque o que eu estou pregando é para você, o que eu estou liberando é para você. Comece a tomar posse agora. O poder de Jesus é manifestado aqui agora. E o E o poder dele não está sendo manifestado porque o homem mais santo está pregando. Não, porque eu sou pecador. E eu repito, eu sou apenas um homem pecador falando de um Deus santo. Não sou eu que curo, é a mensagem que cura. Temos que parar de olhar para o mensageiro e começar a observar a mensagem. É a mensagem que liberta.
Ele disse lá em João: conhecereis a verdade, e a verdade vem por meio da mensagem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar vem de sozo, vem de ser salvo, vem de ser curado, vem de ser transformado, vem de ser restaurado. É isso que Ele está fazendo agora. Ele está aqui. Começa a receber agora, começa a sentir isso agora. Se eu fosse você, eu adorava. Começa a adorar. Eu vou te dar 30 segundos para adorar. Só não vai adorar hoje quem está desviado. Só não vai adorar hoje quem está embriagado, talvez não pelo Espírito Santo, mas pela cachaça que passou tomando domingo. Você talvez só não vai receber, porque talvez você está tão cheio do mundo que não consegue receber. Mas se você está ligado aqui agora, se você está ligado nesse culto, comece a receber agora. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Comece a receber agora, começa a receber agora. Pastor, eu estou constrangido, pastor. Eu estou cheio de pecado, eu fiz muita coisa errada. Começa a confessar agora, porque Ele te perdoa agora. Ele está aqui para perdoar os teus pecados. Comece a confessar os teus pecados agora. Começa a dizer: Senhor Jesus, eu sou um pecador, mas perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, restaura a minha vida. Senhor Jesus, me salva. Começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar. Começa a declarar agora: Jesus me salva, Jesus me salva. Começa a declarar: Jesus me salva, Jesus me salva. Declara: Jesus me salva, Jesus me salva. Jesus tem misericórdia de mim. Declara isso agora: Jesus tenha compaixão de mim. É interessante que todos os que foram curados, eles não chegaram dizendo apenas a palavra me cure. Não, eles chegaram dizendo: tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Começa a falar para Jesus: nós precisamos voltar a fazer isso de novo. Começa a dizer para Jesus: tenha compaixão de mim, Jesus. Jesus, tenha compaixão de mim, Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Jesus, tenha misericórdia da minha família, Jesus. Começa a pedir isso agora. Por quê? Porque essa é a noite que Ele quer desfazer maldições que talvez está acompanhando a sua família. Ele quer desfazer hoje situações a qual o diabo vem te aprisionando há muito tempo. Ele quer desfazer hoje. Você só precisa falar para Ele hoje: Jesus, eu estou aqui. Diga: Jesus, eu estou aqui, Jesus. É você e Jesus agora. Começa a falar com Ele aí. Ele disse na palavra que onde tem 2 ou 3 reunidos, o nome dele está presente. Fala com Ele agora. Ou será que você está tão morto espiritualmente que não consegue? Fala com Jesus agora, filho, fala. Os demônios agora estão fazendo barulho do lado de fora. Esse não é o tipo de mensagem que eles querem que a gente prega dentro das igrejas. Tem demônios gritando lá na tua casa agora. Tem demônios gritando agora. Os demônios que lutou contra a tua casa, os demônios que trouxe separação para a tua família, os demônios que trouxe vício para a tua geração, os demônios que trouxe imoralidade para a tua casa, os demônios que veio destruindo a tua família, eles estão gritando agora lá na tua casa. Eles estão gritando por quê? Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou no teu coração. O reino de Deus chegou na tua vida. O reino de Deus chegou. Começa a receber o reino de Deus. Começa a receber o reino de Deus. Começa a receber agora o reino de Deus. Os batizados no Espírito Santo, fala em línguas agora. Isso é um barulho de uma igreja que adora. Barulho de igreja que adora não é só quando a banda está aqui em cima cantando. Barulho de igreja que adora é esse barulho aí, ó. É a igreja que ainda fala com Jesus. É a igreja que ainda fala com Jesus. É a igreja que sabe quem Jesus é. Ele veio para salvar. Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Ele veio, pastor Alcides. Ele veio, Samuel. Ele já veio. Ele já veio.
Gabriel Fernandes, ele já veio. Marcelo Fernando, ele já veio. Ele já veio. Cris, ele já veio. Para levar sobre ele todas as enfermidades, ele já veio. Rafael, ele já veio. Marcos, Miquinove, ele já veio. Pastor Agda, ele já veio. Por que nós estamos com dificuldade de crer nisso? Ele já veio. Se ele já veio, seja curado dessa depressão agora. Se ele já veio, larga da sua amante e volta para tua esposa agora. Se ele já veio, receba restauração na tua casa agora. Se ele já veio, muda a sua rota, porque talvez você está caminhando para o inferno, mas Jesus apresenta o caminho da salvação, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aceita o meu caminho, aceita a minha verdade e receberá a vida, a vida, a vida abundante de Deus. Chorei alamando candarababa, choderi andalabada. Vocês têm 1 minuto agora para fazer alguma coisa. Jesus, eu sou só o mensageiro. O Senhor da mensagem é o Senhor. Agora é o Senhor com eles agora. Não sou eu que faço culto para ninguém. É você que faz o culto para Jesus. Então faz o seu culto para Jesus agora. Nós estamos vivendo um tempo em que temos que fazer culto bom para crente desviado. Culto bom para crente mal resolvido. Faz o seu culto agora para Jesus. Faz o seu culto para Jesus agora. Cadê o seu culto, mídia? Cadê o seu culto, obreiros? Cadê o seu culto, pastores? Cadê o seu culto, igreja? Cadê o seu culto? Cadê o seu culto? Cadê o seu culto? É no seu culto que Ele te cura. É no seu culto que Ele te liberta. É no seu culto. É no seu culto que você está fazendo hoje. Oi, ai, 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 larabata, catatarababa. Cheire andaraba, yeda catatarababa, tarababa. Shake cantarabadaraba, ya choreia labadaraba, darababa. Cheia labade candara, daria labadaraba, ya choreia candalabadaraba calabas. Chereia lamandaraba de Deus, hoje nós renunciamos toda a nossa carnalidade. Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados hoje. Senhor Jesus, nós vamos voltar como igreja a clamar pela misericórdia, pela compaixão. Nós como igreja, nós vamos nos dobrar diante do Senhor e voltar a pedir perdão pelos nossos pecados. Nós vamos voltar a fazer isso. Orei alabado candarababa shoite kataka. Shei cantalabaria shuriai abadara. Espírito Santo, começa a trabalhar na mente e no coração. Começa a trabalhar na mente e no coração. Porque tem pessoas aqui que esqueceu o primeiro amor. Tem pessoas aqui que esqueceu aquela chama de quando aceitou a Cristo como Senhor das suas vidas. Oreanda chocheca tatarabadarabababash. Oh Jesus, o Senhor está entre nós.
Eu vou dizer: o Senhor está entre nós, e você declare amém. O Senhor está entre nós. Jesus, tu estás entre nós. Abraça Jesus aí agora, Ele está aqui. Abraça Ele. Abraça Ele. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Gabriel, você consegue fazer um lapela aqui? Do é Ele, você consegue? Eu senti agora. Faz um lapela aqui. Dá o microfone para o Gabriel. Nesse momento você pode ministrar alguém aí da sua família que está do teu lado, orar por essa pessoa. Se você quiser se jogar no chão, se joga. Se você quiser falar em línguas, fala. Se você quer pular, pula. Esse é o momento. O Espírito Santo está aqui agora. Isso, começa a ministrar cura. Começa a orar agora por cura. O culto está acontecendo. O culto está acontecendo. O culto está acontecendo. Eu quero declarar que todo o poder das trevas está caindo por terra hoje. 1 João 3,8 está escrito: e ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele está desfazendo toda a obra do diabo agora. Ele está desfazendo as obras do diabo no meio da tua casa. Ele está desfazendo as obras do diabo no meio da tua família. Ele está desfazendo as obras do diabo no teu casamento. Ele está desfazendo as obras do diabo agora. Aleluia! O culto está acontecendo, filhos. O culto está acontecendo. O culto não é uma programação. O culto não é uma programação. O culto não é uma escala. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Você pode declarar essa noite: é Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá.
soberano em Sim. poder, Ele Sim. virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Sim, Jesus, vem, Jesus. Soberano Sim, em Jesus, poder, vem, Jesus. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.